Antes de começar, eu preciso dizer uma coisa importante para vocês. Eu estou sozinha nesse episódio, e esse episódio não é um episódio para deixar você com medo, não é para te deixar apavorado, é para que você se sinta acompanhado, amparado. Se você é pai, mãe, educador, profissional da saúde, e uma questão para você, uma interrogação para você, é o problema do uso de drogas na adolescência, problema com álcool na adolescência, questões com a adolescência, esse espaço é seu. Aqui a gente não tem o objetivo de falar de drogas com uma visão preconceituosa, com uma visão, aterrorizante. O nosso objetivo aqui é abrir um espaço para amenizar as dúvidas, para poder tirar as dúvidas que ficam e que o tempo inteiro me perguntam nos corredores, né, no corredor do consultório, no corredor das escolas, quando eu vou dar palestra, aquelas perguntas me mandam direto perguntas, né, pelo direct, do Instagram, elas vão entrando por tudo quanto é lugar, e eu percebo que elas vêm de uma forma muito ah, como se a pessoa tivesse medo, vergonha de falar sobre isso. E desde que eu comecei esse trabalho, focado, né, nas questões relacionadas a álcool e drogas, principalmente na adolescência, o objetivo era quebrar todo o estigma, era quebrar o preconceito e entender que, para que a gente possa construir uma sociedade mais saudável, jovens com escolhas mais saudáveis, que corram menos risco, a gente precisa falar de construção de vínculo. A gente precisa falar da possibilidade de se estabelecer conversas que muitas vezes são difíceis, mas também de falar de limites possíveis e de presença real. Eu estou falando disso porque é tudo isso que eu tento, pregar quando eu faço as minhas palestras, quando eu faço os meus encontros. Eu acho que, assim, muitos já escutaram essa história, né, mas eu começo todo esse meu trabalho focado no problema com álcool e drogas, né, na adolescência, entendendo que a dependência química é uma doença altamente prevenível, entendendo que se a gente, consegue, né, estabelecer um canal, de comunicação na família, se a gente consegue construir uma estrutura de família funcional, os riscos do uso de drogas são muito menores. Não é que eles não vão existir, o risco sempre está aí, o mundo está com oferecimento, a curiosidade existe no universo do adolescente, mas quanto mais próximo, quanto mais diálogo houver em família, maiores são as possibilidades de que a gente consiga reduzir os agravos decorrentes dessa doença. Eu vou falar especificamente das drogas, mas que hoje a gente sabe que existem várias outras formas de dependência, que cada vez eles vêm buscando mais maneiras, né, de preencher o vazio, de anestesiar a dor. Vamos dar o nome que a gente quiser, mas, assim, independente do nome, eu quero que vocês entendam melhor como é que o seu filho, como é que o seu aluno, como é que o seu paciente funciona. E como, desde que eu venho fazendo esse trabalho, a minha maior especialidade, né, sempre foi querer tratar o adolescente, querer prevenir com o adolescente, esse encontro é para que a gente comece a fazer esse espaço, né, esse pod perguntas. Então, assim, eu vou abrir as perguntas aqui e vou pedir também que, se essas perguntas, né, que quase sempre vêm acompanhadas de culpa, de medo,
de silêncio, de solidão. Quantas vezes os pais estão se fazendo milhões de perguntas internamente, né? Ruminando várias coisas. São mães que estão ali preocupadas, mas têm medo de dividir com o pai o seu medo, a sua dúvida. São pais que muitas vezes não estão vendo o que está acontecendo porque participam menos do dia a dia dos filhos. É solitário. Esse caminhar geralmente é solitário. Mas se você está a fim de continuar essa conversa comigo, de continuar, entendendo como é que isso acontece, se inscreve aqui no canal, me segue. Vamos fazer um canal de esclarecimento e de troca. Não é sempre que eu estou sozinha, né? Muitas vezes eu estou com outras pessoas fazendo entrevista, mas hoje o papo é reto e é direto com as pessoas que acompanham os adolescentes. Eu vou abrir aqui as perguntas, eu vou ler as perguntas para que eu possa ir respondendo gradativamente, tá? Vou começar com perguntas que geralmente alguns pais me encaminham, né? E lembrar que, assim, quando a gente fala de dependência, de uso de drogas, a gente está falando de um comportamento que ele está mesclado por medo, negação, culpa, vergonha, e por isso que, na maioria das vezes, essas perguntas vêm de forma indireta, elas vêm escondido, né? As pessoas muitas vezes nem se... Ah, porque eu tenho um vizinho que está com problema, não diz que eu estou com problema, né? A gente geralmente coloca a questão no outro, né? Não traz para a gente. Então, assim, uma pergunta que me chega, né? Ah, eu tô com uma conhecida que está passando por um problema com o filho e ela está preocupada de que esse filho possa estar usando droga. Mas ela não quer falar do assunto porque ela tem medo de estar enxergando coisa aonde não tem. Qual a orientação que você daria para essa pessoa? Bom, primeiro, se ela está achando que ela está enxergando coisa onde não tem, o ideal é que ela comece a prestar mais atenção no que tem, que ela não fique alimentando só os pensamentos dela. A gente costuma dizer que, invariavelmente, o uso de drogas ele é sinalizado. Ele é sinalizado pelo comportamento, ele é sinalizado pelas mudanças corporais, ele é sinalizado pelas mudanças de grupo. Então, começar a prestar atenção em mudanças que estão se dando. É muito importante que, quando a gente fala de drogas na adolescência, que a gente possa ter informação suficiente para saber o que é um comportamento normal da adolescência e o que não é um comportamento normal da adolescência. Então, assim, um adolescente, normalmente, ele vai ter a tendência de buscar grupos. Mas não é normal um adolescente, de repente, mudar de um grupo para o outro de uma forma muito radical. Ele se sentia extremamente acolhido por esse grupo. De repente, ele muda, ele não faz mais parte desse grupo, ele vem para esse, e ele começa a mudar o comportamento dele. Ele começa a ficar mais relaxado, ele começa a não gostar mais das mesmas atividades que davam prazer, ele começa a abandonar os esportes. Então, assim, o que ela está enxergando para ficar achando que está imaginando coisa onde não tem? Então, eu acho que o ideal é ela parar para dizer o que ela está enxergando e não o que ela acha que pode estar inventando. Uma outra pergunta muito interessante, né? Como é que eu diferencio fase da adolescência de algo mais sério? Primeiro, assim, a adolescência normal, ela vai apresentar alterações físicas, mentais, comportamentais, e isso tudo vocês vão encontrar muito lá no meu Instagram, vão encontrar lá no meu site, vão encontrar até mesmo no YouTube. Mas eu vou tentar, porque é muito grande
e a gente pode um dia se encontrar para falar só sobre crises da adolescência. Mas a adolescência ela é marcada por uma fase de transformação, de rupturas, de mudanças comportamentais. Mas essas mudanças, elas não caracterizam um comportamento autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo já entra dentro de um padrão de adolescência que vem adoecendo, seja por questões psicopatológicas, seja pelo uso de substâncias químicas, né? Então, assim, você poder entender que a adolescência normal vai ter um afastamento da figura parental, mas não vai ter um isolamento radical. Um afastamento das figuras parentais é tipo assim, ele quer ter um pouco do espaço dele, ele quer ter as coisas dele mais reservadas, ele está passando por um processo de individuação, onde ele precisa construir a autoimagem dele, onde ele precisa construir o autoconceito dele, onde ele precisa fortalecer a autoestima. Mas um adolescente que começa a se tornar extremamente agressivo, que não aceita nenhum tipo de programa com a família, né? Aqueles programas normais de sair domingo para almoçar, e ele não quer ir de jeito nenhum, a gente tem que ter cuidado, porque geralmente eles começam a fazer isso para terem tempo para ir usar substância. Então, assim, não quero sair, eu não quero viajar, eu não quero passear. Por quê? Porque nesse momento a família sai e ele fica com aquela grande companheira que é a droga, tá? O uso de drogas, geralmente a porta de entrada é o álcool, depois chega a maconha, e aí depois a gente pode falar de drogas mais sérias, mas como eu estou falando de adolescência, vamos devagar com a dor. Então, assim, os pais saem, ele diz que não quer ir, que não quer encontrar, não quer ir na casa dos avós, e ele fica em casa e acende o baseado dele, aí ele liga o ventilador, acende o incenso, abre a janela do banheiro, ele cria todo um ritual. Gente, o uso de drogas ele é caracterizado por sinais claros, típicos, e por disfarces que os adolescentes vão buscar para que esse uso não seja percebido, não seja descoberto, tá? Essa é ótima. E se o meu filho estiver usando e mentindo para mim? Olha, uma vez disseram para mim assim, que toda mãe foi, é ou será um dia enganada. E, a priori, todo filho vai mentir sobre o uso de drogas. É muito difícil que, quando ele esteja começando a fazer o uso, quando ele esteja fazendo a experimentação, que ele vai chegar e falar assim: olha, vim aqui te contar que eu saí a noite passada e eu experimentei. Não, vim aqui te contar que eu saí a noite passada e tomei uma porranca. Ele não vai falar, né? Ele não vai falar. No momento em que ele geralmente chega, o filho que fala é aquele filho que teve uma construção na infância de um processo de comunicação muito saudável, não violento, e que esse canal de diálogo foi aberto na infância. É difícil aquele filho que não teve um canal de diálogo, que não sente confiante de colocar para os pais, né, que ele chegue e diga. Então, assim, fica sempre atento, porque eles vão negar o uso, eles vão tentar camuflar, eles vão dizer que se você achar droga dentro de casa, que é do amigo, eles vão tentar justificar, né, o porquê que aquilo... Vão dizer, olha, que aquilo ali é comida de passarinho, que aquilo ali é... E, assim, eu tenho pais que já acreditaram nisso. Então, por isso que eu preciso de vocês cada vez mais informados, orientados e capacitados para que a gente possa oferecer o cuidado necessário para esses jovens. Essa pergunta eu recebi quando eu fiz uma live sobre sinais e disfarces do uso de drogas, né? E aí um pai mandou essa pergunta. Se eu não vejo sinais claros, posso ficar tranquilo? Olha, eu geralmente digo que ficar tranquilo jamais,
mais você pode ficar menos preocupado. Eu gosto sempre de dizer que, quando eu comecei a fazer esse trabalho com dependência química, eu entendi que era um caminho sem volta. A dependência química é um caminho sem volta. É uma doença, crônica, né, é uma doença que mata, é uma doença que adoece a família toda, e quando eu entendi que era um caminho sem volta, eu entendi também que o melhor caminho é a gente ter muita atenção na adolescência, porque 80% dos casos, 75% dos casos, começam a fazer uso na adolescência. É esse período da crise da adolescência que abre esse espaço para a droga entrar, né. Então, assim, eu acho que você pode ficar mais calmo, mas sempre atento. Eu acho que dá para ficar mais tranquilo, mas não deixar de ficar atento. Ficar muito atento aos sinais, ficar muito atento às mudanças de comportamento. A idade, geralmente, que as drogas começam a entrar, começam a chegar na vida deles, é entre 12 e 14 anos. 12 anos eles experimentam álcool, 14 eles experimentam a maconha, mas não quer dizer que sempre seja assim. Tem jovens que passam bem pelos 12, pelos 14, pelos 16, com 17 começam a utilizar alguma coisa. Eh, Ter filho, adolescente, pré-adolescente, entender que a atenção tem que ser constante. E uma outra coisa, até porque a próxima pergunta vai falar sobre culpa parental, né, aonde foi que eu errei como pai ou como mãe, né. E eu acho que a dependência química, o uso de drogas, né, é uma questão que abre muito espaço para isso, abre muito espaço para essa dúvida, esse questionamento de onde foi que eu errei. E eu costumo dizer que não tem culpa, não tem erro, mas existe responsabilidade para lidar com a questão e, ao mesmo tempo, poder entender que como pai e como mãe, né, e como sociedade, né, como um todo, a gente deixa muito a desejar no processo de formação e de acompanhamento dos adolescentes. E aí falando para pais e para as escolas e para todos os lugares que lidam com adolescentes, né, a gente tem uma estrutura de formação, de acompanhamento, excepcional para crianças, cada vez melhor. Se você vai numa festa, você vai chegar lá, vai ter a parte das crianças. E aí vai ter o pula-pula, vai ter o tobogã, vai ter vários brinquedos para as crianças, vão ter os animadores. E para os adolescentes? Não tem nada. Não tem uma sala de televisão, uma sala de videogame, não tem nada que fale a linguagem dele, né. E como pai e como mãe, é a mesma coisa, que é: pai e mãe costumam ir acompanhar todo o processo escolar da criança. Eles vão na festinha, eles vão na festa junina, eles vão no Papai Noel, eles vão na festinha de final de ano que o filho tá se formando, eles vão. Tem festa, né, isso é muito interessante, tem festa onde os pais conhecem os pais de outros alunos, então eles começam a formar uma rede protetiva, porque você tá junto com outros pais, com os outros pais de amigos dos seus filhos, é uma rede protetiva que você forma, né, um sabe o que está acontecendo com o outro, eles convivem, sabem quem é a rede, né, que seu amigo seu filho, né, tá frequentando, né. Quando começa a entrar na adolescência, os pais começam a deixar de frequentar os ambientes que os filhos frequentam. Tudo bem que eles acham que é mico, que o pai não tem que ir aonde ele está, que ele agora é independente, mas assim, não é deixar de ir na escola, não é deixar de ir numa reunião de pais, não é deixar de ouvir o que os profissionais têm para dizer, não é deixar de assistir uma palestra. Eu já fiz várias palestras em escolas e quando a palestra é para educação infantil, cheia.
Quando é para o ensino médio, para adolescência, né, o fundamental lá, 2, os pais já não vão mais. Como se esses filhos já tivessem condições de fazer escolhas saudáveis. Esses pais deixam de se relacionar com os outros pais. Então acaba que eles não sabem o que está acontecendo com o filho do outro, que o seu filho está andando. Então, Ana, tem culpa aonde eu errei? Não, não tem culpa, mas tem responsabilidade da gente repensar qual é esse lugar de pai quando eu tenho filhos adolescentes. Como é para que eu possa estar cada vez mais próximo, sem ser tão invasivo, deixando que ele crie o processo dele adolescente, né, que eu falo de adolescer, né, que ele faça as rupturas, que ele faça o processo de individuação, mas que ele não esteja em risco, porque ele é um adolescente, ele não tem maturidade para fazer escolhas. Ele ainda não sabe fazer escolhas. Ele ainda precisa ter alguém que diga para ele: por aqui vai, por aqui não vai. Vamos para outra pergunta, que eu me empolgo e vou embora, né. Será que trabalhar demais afastou meu filho de mim e fez ele usar drogas? Não sei. Essa pergunta é muito ampla. Eu não quero culpabilizar pais que trabalham demais, porque tem muitos pais que necessitam trabalhar demais, né. Mas, o que eu tenho para dizer com relação a essa pergunta é que quando a gente tem que trabalhar demais, é importante que a gente tente buscar um tempo de qualidade para estar com esse filho. Se eu não tenho um tempo, uma quantidade de tempo razoável para estar com ele, porque eu preciso trabalhar muito, que quando eu estiver, que eu esteja com presença. Eh, Tem pais que não trabalham demais, mas que quando estão com os filhos, nunca estão com os filhos. Estão ligados no celular, estão vendo televisão, estão assistindo futebol, e o garoto tá ali, a menina tá ali, querendo ser vista, querendo ser ouvida, falar alguma coisa, né, mas não tem, contato, não tem troca. Então, a questão não é trabalhar ou não trabalhar demais, é o que eu estou fazendo com o tempo que eu posso estar com ele. Qual é a troca real e verdadeira que eu estou efetivando, né, o quanto que eu estou deixando a minha marca nessa criança. E nesse adolescente, é porque eu acho que a conversa começa já na infância, né, mas nesse adolescente, o quanto que eu sentei com ele para orientar sobre, usar camisinha, namoro, tabaco, vape, drogas. Isso é uma conversa que hoje os pais podem e devem ter com os filhos. E o espaço de qualidade é isso, é ter um lugar aonde você vai sair com seu filho, você vai poder sentar e você vai poder bater um papo íntimo, desenvolver intimidade. Isso é muito importante. Uma vez teve um pai que falou para mim assim, e eu aprendi com isso, tá, porque a gente também aprende com os pais. Eh ele tinha 3 filhos e ele me contou que cada final de semana, ele tirava um dia para sair para almoçar com o filho. Ele saía sempre com a família, mas ele tirava um dia para almoçar com o filho. Então, ele num final de semana ia almoçar com um, no outro com o outro. Por quê? Porque naquele momento era o momento que ele tinha para conversar com aquela pessoa, com aquele adolescente, para ouvir aquele adolescente. Porque é diferente de você ouvir o seu filho quando você está no meio da família, com os irmãos, com a mãe, com a avó, ele está ali falando um bocado de coisa. Agora, quando você sai só com ele, o papo é reto. É você poder olhar no olho dele e saber o que que essa criança está sentindo. Trazer uma experiência para vocês. Semana passada eu fui atender uma família, e um jovem, né. E a família falava, 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 né, todo mundo dentro do mesmo ambiente, falando, falando, falando. E aí, de repente, eu cheguei, o adolescente estava quieto, calado, e eu coloquei a mão no braço dele, olhei no olho dele e falei assim: "Tá tudo bem?".
O olho dele encheu de lágrima, ele começou a chorar. Aquela família, ela falava, 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 mas não olhava para ele, mas não estava com ele. Ninguém estava ouvindo aquele adolescente, ninguém estava vendo. Então, são pequenos detalhes que fogem do tempo. Fala muito mais da qualidade, da intensidade. Hã. Nossa, essa pergunta aqui. É possível amar e mesmo assim não conseguir proteger? Claro, claro que é, né. Tudo que os pais querem é proteger os seus filhos de todos os riscos que a sociedade oferece, mas a gente não consegue. Eles vão ganhando asas, né. A gente não consegue proteger as crianças que estão muito mais sobre o nosso controle, né. A criança cai, machuca o joelho, bate a cabeça. A gente não tem esse controle, né. Então a questão da proteção não tem a ver com amor, não tem a ver com amor. Eu acredito, né, que a maioria dos pais, não vou dizer todos, tá, porque eu não gosto de, mas a maioria dos pais com certeza ama seus filhos, mas até por, desconhecimento, não sabe como proteger com relação a esse comportamento que leva às drogas. Por isso que eu estou aqui respondendo essa pergunta para vocês, convidando vocês para conhecer mais, né, o trabalho. Depois eu vou falar, eu estou com um curso voltado para pais, para educadores, que eu acho que é muito interessante para conhecer melhor, esses temas. E não é no sentido só de proteger, é óbvio que a gente quer a proteção, mas é no sentido de entender. Entender e se sentir menos, culpado, eh, pelas consequências naturais da vida. Gente, eu falar para vocês que, é o comportamento natural do adolescente a usar drogas, vocês vão entender? O que é antinatural hoje é ele não usar. A sociedade o tempo inteiro oferece para gente a ideia de que, para ser feliz, para estar feliz, para se socializar, para viver uma vida de plenitude, a gente precisa se alterar. A gente precisa estar alterado de alguma forma. Então, assim, isso vai desde a adolescência até a fase adulta, né. Dificilmente você vê um adulto se divertir sem ser, ou relaxar sem ser, sem o uso da bebida alcoólica, né. E o adolescente vai entrando nesse universo da mesma forma. Então, assim, a gente precisa, com conhecimento, com embasamento, ir construindo essa adolescência mais saudável e construindo essa forma de viver na sociedade mais saudável. Nossa, controle, limites e autoridades. Proibir funciona? Então, proibir não funciona, mas autorizar também não funciona. Então, na verdade, esse tem que ser um diálogo muito delicado entre você, pai e mãe, e ele, né. Então, assim, vou tentar trazer o exemplo do tabaco, tá. A minha conversa com as minhas filhas. Eu não posso te impedir de fumar. Se você quiser fumar, eu não vou poder fazer nada, mas eu não aceito que você fume. Se você for começar a fumar depois dos 18 anos, é uma questão sua. Antes dos 18, é uma questão minha, tá. Então, assim, tudo que gira em torno de álcool e droga, substâncias psicoativas, dependências, tem sempre uma negociação, né. Essa mesma negociação que eu fiz em torno do cigarro, eu estou trazendo exemplo, assim, mas ela nunca me perguntou sobre cigarro, né, mas mesmo não tendo perguntado, eu falei, porque assim, eu comecei a fumar com 12 anos, né,
E nunca minha mãe tinha falado nada para mim sobre fumar ou não fumar. Eu nunca tinha tido orientação nenhuma. Na minha época, até eu acho que orientavam menos, né? Não tinha tanta abertura para se falar do assunto como se fala hoje. E lá na minha época ainda tinha aquela coisa do glamour, né? Eu estava vendo outro dia novelas da minha época, eu fui procurar novela. Nossa, era propaganda de cigarro o tempo inteiro, as pessoas fumando o tempo inteiro, aqueles artistas maravilhosos. Então, assim, mas mesmo assim eu comecei a fumar escondido, né? Minha mãe nunca proibiu, mas eu comecei a fumar escondido. E depois ela negociou, né? Isso me fez fumar por 25 anos, eu acho. Ela negociou não no sentido de me impedir. É tipo assim: "Se você fizer isso, eu deixo você fumar de vez em quando". Minha mãe estava totalmente perdida, não tinha orientação nenhuma, né. Até porque, naquela época, acho que as orientações não eram tão. Eu acho que eles não tinham orientação e não tinham que dar pra gente também, né, porque para ela fumar também era normal, para minha avó fumar era normal. Hoje em dia a gente sabe dos prejuízos, a gente sabe dos danos, a gente sabe dos riscos, a gente sabe dos problemas com vape, né. Vamos lá, mais um pouco de controle ou limite. Vasculhar o celular é proteção ou invasão? Eu acho eu tô falando muito do meu ponto de vista, tá. Você pode discordar de mim totalmente, mas, eh, um adolescente, ele ainda não sabe se cuidar. Ele ainda não tem autonomia, por isso ele não responde legalmente a nada. A partir dos 18 ele vai começar a responder, civilmente e 21 legalmente, né, alguma coisa assim. Então, ele não responde por nada, porque ele ainda não tem maturidade para responder por nada. E do mesmo jeito que ele não sabe, não tem condições de responder legalmente, ele também não tem condições de saber se as atitudes que ele está tomando, são protetivas com relação a ele ou colocam ele em risco. Então eu não acho que seja invasivo, eu acho que é proteção. Depois que seu filho é adulto, tá com 25, 26 anos, e aí você vai vasculhar o celular dele, aí eu acho que é invasão, né. Acho que pode até se você tem um filho com 25, 26 anos com problema com droga, é outra coisa, tá, que aí já não vai ser invasão, é proteção de novo. A gente entender qual é o caminho que esse sujeito está traçando por causa das drogas, sempre é proteção, sempre. E se ele vier dizer alguma coisa, tem pais que falam para mim assim: "Ah, porque o meu filho não me dá o a senha do celular dele", né, e eu nunca permiti e falo isso para os pais dos meus pacientes. Adolescente não tem que ter senha do celular com os pais. A senha do celular em casa, entre a família, minimamente a mesma. Né, ele vai aprender o que é privacidade sim, mas no seu tempo, gradativamente, porque agora a maior proteção que esse jovem tem são vocês. Quem mais vai poder proteger eles como quanto vocês? Quem mais vai poder ver se eles estão seguindo bons caminhos ou não e poder ajudar e orientar? Ninguém. Uma outra pergunta. Eu tenho medo de ser muito rígido, e as pessoas acham que eu às vezes sou, sabe. Mas é porque, assim, eu acompanho isso, né, eu vejo aonde essa história vai dar, as consequências são muito dolorosas, são muito danosas, então, não é rigidez, é noção de consequência, é noção de onde isso leva. Se eu for muito rígido, ele não vai se afastar de mim? Eu acho que se você for muito rígido, sim. Eu acho que se você for inflexível, sim. Mas eu acho que se você souber dialogar, ele vai começar a aprender a te ouvir. Ele pode até ficar chateado no primeiro momento, ele pode até mas ele vai entender o que vocês estão falando.
Porque, assim, a outra pergunta é: se eu for muito flexível, eu não estou passando a mão na cabeça dele? Então, assim, não dá para ser muito flexível e não dá para ser muito rígido. A gente precisa encontrar um caminho e esse caminho se chama diálogo. Diálogo é conhecimento desse jovem que foi você que criou, que é você que está vendo crescer, é olhar para essas mudanças corporais, é olhar para essas mudanças comportamentais, é você a pessoa que está mais próxima. Qual é a melhor forma de falar sobre drogas com um adolescente que não quer tocar no assunto? Eu gosto muito que a conversa sobre drogas, se inicie na entrada da adolescência. 11 anos, 12 anos, eles já vão saber do que vocês estão falando. 13 anos. Então, eu oriento aos pais assim, eu faço até esse trabalho muito nas escolas, de pedir, né, nas escolas que mandem fazer pesquisas em cima do tema. Então, assim, você vai pesquisar com os seus pais sobre tabagismo. Olha, você hoje vai fazer uma pesquisa em casa e vai pedir ajuda do seu pai para estudar sobre os riscos do vape. Então, assim, eu oriento aos pais a convidar os seus filhos, pedir ajuda para eles, né? Olha, me ajuda aqui a entrar na internet, que eu precisava pesquisar isso. Estou com um filho de um amigo que está passando por esse problema. Onde eu acho essa informação? Pede para ele te ajudar a achar a informação. Né? Aonde eu pesquiso que o meu amigo falou que o filho dele está fumando um tal de haxixe? Como é que eu pesquiso isso que eu não sei? Pede para ele te ajudar a encontrar a informação. E aí, quando você faz isso, ele vai começar a comentar com você o que ele acha, o que ele não acha, e você vai poder notar se ele está com um discurso glamorizando a droga, se ele está com um discurso de que discrimina a droga, se ele está com um discurso. Você vai perceber a forma como ele pensa em torno da questão. Essa é boa. Descobri que ele já usou. E agora? Nesse momento, o ideal é buscar um profissional, tá? Você fez a descoberta de que existe o uso de substâncias, seja álcool, seja maconha, seja a droga que for, e aí, assim, buscar um profissional da área de dependência química. Isso é muito importante, porque não são todos os profissionais que sabem lidar e tratar com esses temas, né? E eu acho importante também que os profissionais estejam se atualizando, porque hoje o que a gente mais tem são pessoas com problemas não só com álcool, drogas, maconha, mas a gente está vendo o jogo, né? Meus últimos podcasts foram em torno dos problemas que a gente está tendo com o jogo. Então, assim, para poder te orientar, a primeira coisa, que é muito importante antes de procurar o profissional, descobriu o que usou? Não haja na raiva. Ficou com muita raiva porque descobriu por um colega que a sua filha bebeu até cair na festa. Não funcione na raiva. Deixa a raiva secar, depois você vai conversar com ela e vai dizer: "Olha", e eu estou dizendo ela de propósito, porque a gente tem a mania de dizer, o menino, ele usou, ele fumou, ele bebeu, e hoje, o índice de uso de substâncias psicoativas por meninas está quase mais alto que por menino. Só que a gente não presta atenção, porque, assim, os pais, né, não presta atenção porque o foco está sempre no menino usar, a preocupação está sempre no menino usar, né, e a menina vem usando muito também. Então, assim, deixa a raiva secar, respira fundo, chama ela, de preferência junto, pai e mãe, se morarem juntos, se não morarem, marquem de estar juntos para poder conversar, vocês 2 alinhados no sentido de, eu entendo que faz parte da vida dos seus amigos, da adolescência, experimentar álcool, experimentar substâncias, mas não é esse comportamento que eu quero para você, não é isso que eu gostaria que você tivesse como escolha de vida, e eu gostaria de tentar entender qual é o lugar que isso está ocupando,
no teu universo de lazer, de prazer social. E para isso a gente vai estar marcando uma consulta com um profissional da área, para que a gente possa falar sobre o assunto. Ela vai pular, ela vai pipocar, ou ele vai pular, vai pipocar, vai dizer que não quer, que não vai, e vocês vão dizer para eles assim: olha só, a gente não está perguntando se você vai, a gente está dizendo que nós vamos, nós três vamos, não é só você. Porque se alguma coisa está acontecendo, isso diz respeito a nós três, e a gente está fazendo isso porque a gente te ama e porque a gente quer te ver bem. Os pais geralmente falam assim: eu não acredito que você fez isso comigo, que vergonha. Não, eu não acredito que você fez isso com você. Eu não acredito que você está se fazendo passar por esses comportamentos vergonhosos. Eles precisam entender que a sua preocupação é com eles, com que as escolhas que eles estão fazendo. A pior coisa no uso de drogas é a vergonha. E se você disser que ele está te fazendo passar vergonha, ele vai ficar com raiva, porque ele vai dizer assim: tá vendo? Só pensa nele. Se você disser: eu não quero te ver passando vergonha assim, ele vai sentir a vergonha do comportamento que ele teve, ela teve, qualquer um deles teve. Castigo ajuda ou piora? Depende da situação. Isso é um caso que vai de caso a caso, mas não existe. Ah, não tem castigo. Tem castigo. Não é castigo, é limite, tá? Então, assim, um jovem que pega o carro e dirige embriagado, tem que tirar o carro? Tem que tirar o carro. É castigo? Não, é limite, é proteção. Devo contar para o outro responsável? Oh, essa é ótima. Com certeza, jamais guarde segredo, porque quando você guarda segredo do pai ou da mãe, você é pai, aí guarda segredo da mãe, ou a mãe guarda segredo do pai, você está fazendo o quê? Você está protegendo o comportamento inadequado. Você está fazendo com que seu filho entenda que você protege os segredos dele. E você pode até criar um laço de confiança com seu filho e ter segredos que são seu e dele. Mas esses segredos não podem ser situações que colocam ele em risco e que te colocam em risco. Porque no momento em que você não divide com outro responsável, você está assumindo a responsabilidade por isso sozinha. Sozinho. Estou falando sozinha porque geralmente quem guarda segredo é a mãe. A mãe esconde, a mãe acha que vai dar conta sozinha, né? E a coisa só vai se avolumando, se avolumando. Ah, tem medo da reação do pai. Poxa, mas assim, eu também tenho muito medo de eu esconder que o meu filho está usando álcool na noite, e aí ele sai, pega o carro e dirige e bate o carro, né? E depois o cara vai saber, o marido vai saber que eu escondi. Olha o tamanho da consequência. Gente, problema com álcool e drogas nunca diminui, só aumenta se não for tratado. Só aumenta. Se ele for adolescente, aqui a pergunta, se ele não quiser ajuda. Se ele for adolescente e dizer que não quer ajuda, isso não depende dele, isso depende de vocês, tá? Essa decisão é dos pais. Até mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro a responsabilidade que os pais têm com relação a proteger os seus filhos do uso de substâncias. Quando a gente clínica, né, de tratamento para dependência, todos os pacientes têm um horário do tabaco lá, que eles podem fumar. Tem uma clínica aqui no Rio que tirou, né, o cigarro, mas não são todas que conseguem. Mas para o adolescente não é dado, porque legalmente eles não podem fumar. Então, vocês precisam entender que vocês também são responsáveis quando esse jovem fuma, quando esse jovem bebe, quando esse jovem comete algum delito por causa do uso de substâncias, essa responsabilização cai sobre os pais. Então, a gente hoje, né, na sociedade, trata muito o adolescente, né, como se ele fosse um adulto. Ele não é um adulto. Ele não é um adulto, ele é uma criança em formação.
que está passando por um período de mudanças físicas, né? O corpo dele está mudando, o peito está crescendo, os pelos estão crescendo, mas assim, ele ainda é uma criança se estruturando para aprender a lidar com a vida, para aprender a lidar com o sexo, para aprender a lidar em sociedade, para aprender a lidar com tudo. E o principal instrutor são vocês. Os principais instrutores são vocês. Eu vou fazer depois uma outra roda, que tem muita pergunta aqui. Eu tenho certeza que eu não consegui responder tudo, né? Mas, assim, tem outras perguntas que vêm com relação às escolas. Qual é o papel das escolas nesse tipo de situação? Como orientar os pais sem gerar pânico? Como ajudar os pais quando os filhos estão usando drogas? Até onde vai a responsabilidade da escola? Quando que a escola deve chamar a família? Então, assim, são várias perguntas que tem aqui relacionado também à interação, né? Porque a formação do adolescente, ela se dá no seio da família e no ambiente escolar, né? Então, até onde vai a responsabilidade da escola vai no processo de pedagógico, né? De trazer o conteúdo para dentro de sala de aula, para orientar os alunos, para perceber a mudança de comportamento, para chamar a família sim, para conversar, mas a responsabilidade não é só da escola. Eu já vi muitos pais que culpabilizaram a escola, tiraram o filho da escola, como se a escola fosse a responsável, né, por esse filho estar usando. Porque nessa escola se usa muitas drogas. Eu falo assim, mas qual escola que não tem droga? Não existe. Escola que tem adolescente tem droga. A gente tem uma estatística que diz que 10% da sociedade faz uso de drogas. Né? Acho que já deve estar maior, mas 10% da sociedade. Se você pegar uma escola com 1.000 alunos, desses 1.000 alunos, 100 fazem uso, fora os outros que fazem experimentação. Então, você vai trocar seu filho de colégio, você só vai trocar de problema. Ele rapidinho vai encontrar ali alguém que use também. Como eu tenho pais de pacientes meus que tiraram o filho, né? O filho estava usando droga, abusando de maconha. Eu vou mandar ele pro Canadá, eu vou mandar ele para os Estados Unidos. Chegou no Canadá, chegou nos Estados Unidos, ele rapidamente encontrou o grupo de quem estava usando droga. Então, assim, eles se reconhecem pelo olhar. Não abandonem seu filho com problema com droga. Não deixe na mão da escola, não mande para o Canadá, não mande para os Estados Unidos. A maior proteção que existe para os problemas relacionados ao uso de álcool e drogas na adolescência é pai e mãe. Pai e mãe em tratamento, adolescente em tratamento. Porque quando a droga entra, ela sinaliza para o adolescente que existe um lugar de prazer que nada mais dá. Nada mais dá. Mas esse caminho também é um caminho de dor que nada mais dá. É um caminho sem volta. Então, sejam vocês a rede de proteção dos seus filhos, buscando ajuda, buscando orientação, ficando junto aqui com a gente. E se você está aqui até agora, é porque alguma dessas perguntas bateu forte em você. Talvez você tenha se reconhecido em alguma delas. Talvez tenha percebido que o problema pode ser você achar que sabia alguma coisa e não sabe tudo. E poder estar aqui conversando sem ser julgado. E, na maioria das vezes, se você vai buscar um profissional da área de dependência química, você não vai ser julgado, mas esse podcast existe para isso, esse espaço que eu estou abrindo de perguntas e respostas existe para isso, é para ser um espaço de escuta, de orientação e de construção. Não é de medo. Não é de medo, é de coragem. Olhar para isso é uma atitude de coragem. E não esquece, se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal e me mostra que esse tema precisa continuar sendo falado. No Instagram, eu também aprofundo muitas dessas conversas. Vai lá no meu Instagram também e me segue, anacafé.psicóloga.
E não esquece que eu quero te contar, eu já falei aqui, mas vou estar contando em primeira mão. O curso já está postado no Hotmart, é um curso sobre adolescência e drogas, do tratamento às ações preventivas. Ele é muito bom para pais, ele é muito bom para educadores e ele é muito bom para profissionais que atendem adolescentes, mas não entendem de uso, abuso de álcool e outras drogas. Tá bom? Obrigada. Se esse episódio te tocou, fica por perto. Esse caminho só está começando.